Namastê. Signo de Gêmeos. Estamos em Esparta. Ahá! Surprise, surprise! Os geminianos são espartanos. E a vida em Esparta não é nada fácil. Para você ver, geminianos podem se adaptar a absolutamente qualquer coisa. No momento em que nossa história começa, estamos na época do rei Ébalo e vamos encontrá-lo em seu leito de morte. Ébalo está rodeado pelos seus filhos gêmeos, Tíndaro e Icário, e por sua esposa, companheira da maior parte de sua vida, a rainha Gorgófano. Era uma tristeza de dar dó. Tíndaro e Icário tinham agora uma dura missão: governar o reino juntos. Os gêmeos naquela época eram considerados misticamente um só. Ninguém considerava primogênito. Eles tinham que governar juntos e pronto. Então imagina, governar um reino já era difícil. Governar um reino e administrar a dualidade geminiana era bem complicado, tinha que ser muito amigo. No entanto, isso não era problema para aqueles dois. Eles eram muito amigos. Mas isso não exclui as dificuldades, né? Acontece que antes de Ébalo se casar com a rainha Gorgófano, ele havia tido suas aventuras pela floresta com uma ninfa e havia tido um filho chamado Hipoconte. E era o primogênito de Ébalo, mas não era filho legítimo. Ébalo nunca assumiu esse filho e depois dessa aventura também não teve mais contato com essa ninfa. Eles não tiveram nenhuma relação. Ele não levou o Hipoconte para a corte, Hipoconte não foi criado na corte, não teve nem contato mais com o pai. Hipoconte cresceu com o duro ressentimento da rejeição do pai. Quando Ébalo morreu, após os rituais fúnebres, a rainha Gorgófano morreu pouco depois de tristeza. Cumprido todos os rituais fúnebres, os Jogos Olímpicos, que era hábito depois da morte de um rei ou de um herói, começaram a preparar a coroação de Tíndaro e Icário. Foi nesse mesmo dia, no dia da coroação, que Hipoconte invadiu Esparta com um exército de piratas e seus 12 filhos guerreiros. Eles pegaram Esparta de surpresa. Esparta não estava preparada, apesar de ser uma cidade extremamente bélica, que vivia para preparar seus homens para a guerra. O exército de piratas era sanguinário. E como eles tinham sido pegos de surpresa, foi uma devastação. Hipoconte tomou a coroa, assumiu o reino e exilou Tíndaro e Icário. Na verdade, ele os teria matado, mas os dois fugiram. E fugiram para bem longe de Esparta. Lá para Etólia, para o reino de Calidão. Na Etólia governava o rei Téstio, ao lado da rainha Eurítimes, que era de uma beleza impressionante. E mais impressionante ainda era a beleza das filhas deles, Leda e Alteia. Elas mais pareciam deusas de tão bonitas. Quem olhasse para elas até perdia o fôlego. Quando Tíndaro e Icário chegaram finalmente a Calidão, magros, pálidos, abatidos, eles foram muito bem recebidos, porque o rei Téstio era um grande amigo da família. No entanto, naquele dia, era justamente a véspera do casamento de Alteia, a filha mais velha dos reis. O palácio estava em festa. Era um frisson de pessoas subindo, descendo, para lá e para cá, com flores, com velas e todos enfeitando o palácio para que ficasse o mais bonito possível.
Arcos de flores eram colocados pelos corredores na entrada do palácio, tapetes vermelhos eram espalhados pelas escadas, pelo chão. Todos estavam muito felizes. Téstil ficou muito impressionado de ver os dois jovens chegarem naquele estado ali. Eles foram recebidos com muito carinho, levados aos seus aposentos. Eles tiveram oportunidade de fazer a sua higiene, descansar, ter uma boa refeição e no dia seguinte participar da festa. Eles estavam bem descansados, já estavam bem apresentados, um pouco magros, mas já estavam menos abatidos, e eles quase prenderam a respiração quando viram a noiva. Ela era de uma beleza estonteante, vestida de noiva preparada para o casamento, então imaginem. Foi um casamento muito bonito. A noiva ainda estava mais radiante porque estava muito feliz. Alteia e Eneu se casaram e Tíndaro e Icário aproveitaram muito a festa. Tíndaro aproveitou mais. Ele se encantou com Leda, a irmã de Alteia. Ele achou Leda ainda mais bonita que a irmã. Havia controvérsias. É que as duas eram de belezas muito diferentes. Uma era loura, a outra morena. Uma tinha os olhos azuis, mas de um azul turquesa, e a outra tinha os olhos verde, da cor da esmeralda. As duas eram muito bonitas. Mas quem preferia loiras achava Leda mais bonita. Quem preferia morenas achava Alteia mais bonita, óbvio. Tíndaro dançou a noite inteira com Leda. Ela correspondeu à sua atração. Eles estavam encantados um pelo outro. Téstil fez gosto da aproximação dos dois jovens. Ele gostava muito daquele rapaz. Aliás, ele gostava muito daquela família. Ele havia lamentado muito a morte de Ébalo e estava muito feliz dos dois rapazes terem procurado por ele. E ele prometeu aos dois que um dia ele os ajudaria a recuperar o reino de Esparta. Então os dois puderam relaxar, um pouco menos tristes por toda a tragédia, e aproveitar a festa. O tempo passou. O relacionamento engrenou e engrenou firme. Tíndaro e Leda decidiram se casar e as bodas do jovem casal começaram a ser preparadas. Uma festa tão bonita quanto a festa de Alteia. Os dois se casaram numa noite de lua cheia. O palácio estava todo iluminado, flores por todos os lados. A lua de mel do jovem casal foi um pouco prolongada. Téstil fez vista grossa, deixou, os dois estavam muito apaixonados. Eles ficaram quase um mês em lua de mel. Na primeira noite, eles se amaram a noite inteira. Eles só cansaram quando o dia já estava raiando e a deusa Aurora cobria o sol com seus véus cor-de-rosa. Então, Tíndaro adormeceu, exausto e saciado, mas Leda ainda estava eufórica. Ela precisava de um banho para se acalmar, relaxar. Ela estava bastante suada. Atrás do palácio havia um lago. Ela se dirigiu para o lago, despiu suas vestes e foi se banhar. E no momento em que a jovem despiu as roupas, Júpiter, que estava passando por ali por acaso, chegou a ficar tonto. Ele não conseguia tirar os olhos da jovem. Ela entrou no lago para se banhar e ele estava sendo consumido pelo fogo do desejo, que ardia forte. E ele não conseguia nem pensar. Mas ele sabia. A jovem estava recém-casada, apaixonada. Ela não ia olhar para ele, nem que ele se identificasse.
Ele poderia adotar a forma do mais belo dos mortais. Ela não ia olhar para ele, ele sabia. O que ele ia fazer? Ele tinha que chegar nela. Ele tinha que dar um jeito. Ele começou a pensar. E aí, ele resolveu fazer o que ele sempre fazia. Ele se metamorfoseou. Ele adotou a forma de um cisne e começou a nadar no lago. A jovem levou um susto. Como aquele cisne havia chegado até ali? Ela ficou impressionada com a beleza do animal. E o animal começou a nadar em volta da jovem. E ela começou a achar graça. E ela começou a nadar com o animal. Até que, já saciada do banho, Leda voltou para a beira do lago, sentou em uma pedra, ainda ficou olhando o animal um tempo, mas o cisne veio junto dela e ela ainda brincou com ele. Vai querer ir para casa comigo também? E começou a fazer carinho no animal. Ela estava sentada de frente para o lago, o animal vinha nadando de frente para ela. Ela estava submersa até a cintura. O animal veio nadando para o seu colo, ele subiu por suas pernas, deitou-se sobre ela e pousou a cabeça em seu ombro. Leda ficou completamente encantada. Ela fazia carinho no pescoço longo do cisne. Ela jamais podia acreditar que uma cena daquelas acontecesse com ela. E ela começou a pensar, eu queria ter um pintor aqui para pintar essa cena, que coisa mais linda. E aí, o cisne foi colocando a cabeça por trás do pescoço dela, até que com o seu pescoço forte, envolvendo o pescoço dela, ele puxou a cabeça dela contra seu próprio corpo, e ali, Leda e o cisne se amaram. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.